quero cortar a sua atenção. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos aí. Vamos lá. A importância de compreender a palavra. Coloquei aqui no cabeçalho a importância de compreender, a necessidade de compreender, de entender as Escrituras Sagradas. Eu acredito que é algo crucial para um crescimento, um desenvolvimento sadio para todos nós, todos que aceitam a Jesus, todos que creem em Cristo. É uma necessidade de compreender, de entender, para que haja um alicerce, para que haja uma base na nossa caminhada, pois nós sabemos que na trajetória acontecem muitas coisas, e que se nós não tivermos alicerçado na palavra, se nós não tivermos o entendimento da palavra, facilmente nós vamos perecer, parar ou fracassar o propósito de Deus para a nossa vida. Então por isso que eu coloquei aqui no cabeçalho a importância, a necessidade de compreender a palavra. Amém? Vamos ver aqui, vimos aqui essa passagem bíblica, irmão, de Eunuque, o que a Bíblia vai descrever e vai falar quem era esse homem. Quem era esse homem? Se fosse no dia de hoje, esse homem era como fosse o gerente do Banco do Brasil, ou o Banco da Caixa, porque a própria Bíblia, no 27, por isso que eu pedi para você abrir a Bíblia aí, no 27 vai dizer o seguinte: levantou e foi, e eis que um homem Antíoco, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos egípcios, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Então esse homem aqui, irmão, ele hoje, se fosse no dia de hoje, ele era o gerente de um banco. E o gerente do banco hoje, irmão, dependendo do banco, ele vai ganhar aí os seus 6.500 ou 7.000, dependendo do banco. Então a gente entende que quando uma pessoa ele tem um salário alto, a sua vida, não é verdade? A sua vida é elevada, E alguém para chegar a esse patamar, e alguém para chegar a esse emprego, é alguém que tem um bom entendimento, alguém que tem estudo. Você vai ver que esse homem tinha uma vida boa, porque a Bíblia vai revelar no versículo 28, que ele estava no seu carro. Então quando a gente vai entender que esse homem aqui era alguém importante, era alguém que tinha uma vida elevada, que era alguém que tinha uma relevância na sociedade naquela época, e também servia a alguém de alto, né? Escalão, era uma rainha, então não era qualquer pessoa. Mas vamos ver aqui e compreender a humildade do eunuco a dizer que não entendia o que estava lendo. Olha, irmão Bruno, olha a humildade, veja o patamar desse homem, veja a altura desse homem, mas olha também a humildade desse homem a dizer para Filipe: eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Nós podemos ver, mesmo ele sendo alguém importante, mas nós podemos ver a humildade que ele tem em reconhecer que não estava entendendo o que ele estava lendo, ao ponto de Filipe perguntar: você entende do que você está lendo? Ele vai: não tem ninguém para poder me ensinar. Ô Filipe, esse homem está falando de si mesmo, ele está falando de outra pessoa. Então ele não tinha entendimento. E aqui eu quero que você preste atenção em algo muito interessante. Muitos não chegam à salvação por não entender a palavra. Irmão, olha, todos nós que estávamos aqui, eu era um que eu não tinha Cristo na minha vida, e quando eu lia as Escrituras, eu não entendia nada. Quando eu lia, era palavras sobre palavras que não encaixavam, que não davam rumo, porque eu não
não tinha o entendimento. Quantos leram a Bíblia e não entenderam aqui? Quantos? Quantos? Eu li a Bíblia um dia e eu não entendi nada. Ou então todos nasceram aqui no berço evangélico? Todos nasceram no berço evangélico aqui? Todos. Então eu acredito que muitos de nós líamos e nós não entendíamos nada. Por isso que nós tínhamos uma vida o quê? Dissoluta, longe de Cristo, cheio de pecado, de engano, de erro, de mentira, porque nós não entendíamos a palavra de Deus. Amém, querido? Então, por que a importância? Por que a importância de nós lermos, mas também compreender? Aqui nós vamos ver aqui algo sagaz. É por isso que existe uma batalha do inimigo. Olha o que Paulo escreve aos irmãos em 2 Coríntios, por favor, para a Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. Se você quiser ler o versículo 3 e o 4, Bruno, fique de pé, Bruno, por favor, faça a leitura. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Pode ler. Deixa o Bruno lá ler, depois do ler, Bruno, que está aqui. Vai lá, Bruno. 2 Coríntios, capítulo 4 e 3. Pode ler, 3 e 4. Vai lá. É por isso que temos tal confiança em Deus. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 3. Vai lá. Ainda o nosso evangelho está em fé, para os que se perdem está em fé. Agora o 4. Os quais Deus deixa seguro os entendimentos secretos, para que lhes não Resplandeça. a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo aqui? Porque olha a batalha, olha a guerra. Não tem muita gente que lê a palavra e não entende. Tem muita gente que tem uma vida desatualizada, porque não entende a palavra. Porque existem duas guerras. Aqueles que não entendem para a perdição, os ímpios. Mas tem aqueles que lê, até entende, mas não obedece. Então olha o que ele está dizendo aqui: existe uma guerra, existe uma luta invisível. E qual é a luta? O príncipe, o Deus desse século, desse mundo, cegou o que? Os olhos, a mente, para que as pessoas não venham entender a palavra de Deus. Agora abra a sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 4. Você trouxe Bíblia. Versículo 12. Para que vendo veja e não percebam, ouvindo ouça e não entendam, para que se não convertam e lhes não seja perdoados os seus pecados. Olha o que Marcos aqui está dizendo. Eu vou abrir minha Bíblia em Marcos. A gente vai continuar, não sai daí. A gente vai continuar aí. Olha o que Marcos, através de Jesus está falando e Marcos está relatando. Olha a revelação da Bíblia para a nossa vida no dia de hoje que nós estamos vivendo. O que é que a Bíblia, o que é que Marcos está revelando? Que naquela época Jesus estava operando milagres, irmãos. Jesus estava operando milagres. Eles estavam vendo, olha a revelação, vendo, mas não veja. E eles não veem, mas olha, para que veja, né? Vendo e não veja. O que é que acontece? Eles não percebem. Era Jesus curando, mas eles
estavam desapercebidos. Era Jesus pregando, eles ouviram, mas não estavam entendendo. Olha a luta do adversário, olha a guerra, para que a pessoa não entenda, não compreenda a palavra do Evangelho. Agora tudo porque para que se não venha se converter, para que não haja conversão, para que não haja transformação, e também para que não seja perdoado os seus pecados. Uma pessoa, quando não entende a palavra, ela é meiga. Lá em Levítico vai dizer: se não tem quem pregue para nós, se não tem quem anunciar a nós. Então vamos entender, está aí aberto ainda? Agora vamos continuar, versículo 14. O que semeou a palavra, o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Está vendo aqui, irmão? Agora que eu quero entrar aqui no que é isso, por isso que eu chamo a sua atenção na hora do culto, porque é o momento que a palavra está sendo o quê? Semeada. É por isso que eu digo, preste atenção, porque tem palavras aqui de bênção para a nossa vida, e muitas das vezes nós estamos desapercebidos, ouvindo, nós estamos ouvindo, mas como nós não estamos apercebidos, o poder daquela palavra não transforma. Por isso que a gente chama atenção, irmão, é a hora da palavra. Não ande, não converse, para de ficar conversando, puxando assunto, para de ficar procurando entendimento. Irmão, se ligue, porque quando a palavra está sendo semeada, se ela não entrar, Satanás rouba ela. Por isso que não existe em algumas vidas libertações em algumas áreas. Por isso que não existe em algumas vidas transformações. Não é por falta da palavra, a palavra está sendo semeada, mas é porque não está encontrando morada, porque ouvido se ouve, mas não está descendo. Você está entendendo isso aqui? Por que tem pessoas que entram e saem e não mudam? Por que tem pessoas entrando e saindo e continuam com o mesmo vício, com o mesmo pecadinho, com o mesmo medo? É porque a palavra perdeu o poder? Não. É porque muitas das vezes a palavra está sendo pregada, mas nós estamos faltando a concepção. Que palavra bonita, mas está faltando entendimento. Quem era que estava lá? Opa, a palavra aqui foi lançada, ouvindo, mas logo Satanás veio e tirou. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu estou sendo ministrado, para que nenhuma palavra que seja lançada pela Bíblia, pela palavra de Deus sobre a minha vida, venha cair por terra, mas que todas venham ser edificantes para a minha vida. Vamos continuar aqui ao entendimento, sabendo que a palavra ela tem que ser importante e entendida para a nossa vida, para uma boa edificação, para um bom crescimento. Nós entendemos que a palavra ela é a libertação para a nossa vida. O que é que João vai escrever no capítulo 8, 32? Por isso que eu tenho que prestar atenção, por isso que eu tenho que estar atento ao que está sendo ministrado. Olha o que ele vai dizer, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A palavra de Deus. Aleluia. Mas não é Jesus é a palavra, e o verbo estava com Deus, e ele
se encarnou aqui. Eu quero te dizer uma coisa para você. Quando a palavra, você entendeu ela, ou eu entendi essa palavra. Que palavra boa? Eu entendi essa palavra. A sua vida muda. O seu pensamento muda. As suas atitudes mudam. O que estava preso, a palavra, ela libertou. O que não tinha entendimento, tem uma área que não tinha entendimento, a palavra libertou. Eu não entendi isso aqui, por isso que eu fazia, a palavra libertou. Eu tinha essa atitude, mas eu ouvi a palavra me ensinou, ela me libertou. Eu falava assim, mas a palavra me libertou. Eu tinha esse vício, a palavra me libertou. Ouvi a palavra, o que foi? Olha, e conhecereis a palavra. E como entenda, é a questão não só de ouvir, porque tem muita gente que escuta, mas é de conhecer a palavra. É de conhecer a palavra. É como o Davi falou: guardei no meu coração para mim não pecar contra ti. Olha o que a palavra ela pode fazer na nossa vida. Livro de Jeremias, capítulo 23 e 29. Jeremias vai dizer, através do profeta Jeremias, Deus vai dizer: a minha palavra, ela é como fogo, e é como martelo que esmiuça a penha, em outra tradução, esmiuça a pedra. Vamos entender isso aqui? Fala da eficácia da palavra, é como um fogo que purifica. Irmão, quando nós entendemos a palavra, ela começa a nos purificar. Ela começa a purificar na mente, nosso coração, a nossa vida. Nós começamos a entender o que é errado, o que é certo. Ela purifica, mas também ela vai dizer que ela é martelo. Ela não quebra, mas esmiuça, o que é? Ela deixa o coração duro. Que é um coração duro, escuta, mas não entra, não entende. Não entende. O que a palavra faz? Ela quebranta o coração de pedra. Pastor, nós tínhamos um coração de pedra, porque a palavra não entrava. O que Ezequias, no capítulo 36, vai dizer? Vamos lá, Ezequiel, antes do vale seco. Por que chegou no vale seco? Por que está vivendo uma luta? Por que está vivendo esse período tão ruim? Porque a palavra não estava guardada, não tinha uma eficância. Aí o que foi que Deus fez, pastor? Ele tirou o nosso coração. Vamos lá, ainda estou aqui, 36 e 26. O que é que diz aí? E vos darei no coração, e porei entre vós um espírito novo, e tirarei o coração da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A palavra é como pedra, é como martelo. Me diga uma coisa: você não era duro? Você não era duro para ouvir a palavra de Deus? Você não era duro? Tem pessoas hoje até duro, irmão, para compreender, para entender a palavra. Mas a palavra em si, ela é martelo. Ela é martelo, o coração é um coração de pedra, mas a palavra, ela vai lá, ó. É isso, pastor, Deus está trabalhando. Um dia essa pedra dura se quebra. É trabalhando. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Se hoje nós estarmos aqui, irmão, para hoje nós estarmos aqui, foi uma grande obra no nosso coração que Deus fez. Se hoje nós obedecemos a palavra, não é porque a gente quer, não foi porque Deus mudou a nossa mente, mudou a sua mente. Porque ninguém queria que vestir, sabe, uma roupinha assim como você veste, não. Ninguém queria ter uma vida como você tem hoje, não, sem palavrão. Deus me livre palavrão. Ninguém queria isso, não, irmão. Porque você se priva de algumas coisas, porque Deus tocou o coração. E como foi essa mudança
barreiras, tirando aquilo que impedia você de guardar a palavra, de obedecer a palavra. Era Deus trabalhando, era Deus tirando, era Deus limpando, trabalhando. Para quê? Para que um novo coração nasça na nossa vida. Mas antigamente, peça um chute na sua câmera para ver como você não dá para outro. Mas hoje, pastor, você tem um coração de carne, irmão. A Bíblia vai dizer que os mandamentos do Senhor não estão mais em pedras, mas está em nosso coração. Você está entendendo? Vamos voltar para a leitura para que a gente venha entender. Há uma luta. Ele não entendia a palavra, estava lá. Mas quando ele encontrou alguém para explicar a palavra, gerou uma mudança dele. Olha aqui, E correndo, versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o livro do profeta Isaías e disse: entende tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensina? Você está entendendo? É alguém que está lendo a Bíblia. É aquela pessoa que abre a Bíblia lá no Salmo 91 e bota em cima da estante. É alguém que até lê, mas não entende. Lê, mas não entende. Não compreende. Porque se compreendesse, não colocaria em cima com a estante e dizia: aqui está me guardando do mal olhar, está me guardando da inveja. São pessoas que não entendem ler, mas não entendem. Mas nós que lemos e entendemos, sabemos que o sangue de Jesus é o para-raio. Não tem inveja, não tem feitiçaria, não tem macumba. Porque o sangue de Jesus é o nosso para-raio. O sangue de Jesus nos libertou, nos curou. Amém? Por isso que tem muitas pessoas hoje que não querem Jesus como seu Salvador e seu Senhor, mas querem Jesus como seu curador. 10 leprosos, só voltou um para agradar. Cadê os outros? Só queria mesmo a cura, só queria Jesus para ser curado e viver a sua vida. Mas o outro que voltou, a Bíblia fala que ele alcançou a salvação. Ele entendeu que precisava voltar para agradecer. E vamos entender uma coisa aqui, irmão, para a gente poder encerrar. Filipe vai começar a pregar, a ensinar a Escritura. E quando ele entende o que Filipe está ensinando, versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Olha, quem pede que eu seja batizado? Olha, irmão, quando você entende a palavra, nasce dentro de você. Dentro de você, a vontade de fazer o que é certo. Nasce dentro de você a vontade de obedecer às Escrituras. E o que é que está escrito? Aquele que crê e for batizado será salvo. Você está entendendo? É automaticamente, irmão. Se eu entender a palavra, vai nascer dentro de mim um desejo de obedecer, de cumprir os mandamentos do Senhor. Não tem esse negócio não. Eu estou lendo, eu entendo, mas é porque você não quer obedecer. Por isso que tem uma vida de desgraça e derrota, porque não quer ser, até entende, mas não tem coragem de tomar uma posição. Até entende, mas não tem coragem de tomar uma iniciativa para agradar a Deus. Até entende, mas não se esforça. Eu entendi. E a Bíblia vai dizer só: então Filipe, abrindo a boca e começando as Escrituras, lhe anunciava Jesus. Ele estava no velho,
Filipe leva para o novo porque é uma junção. Uma junção. Ele entendendo, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. E aí, irmão? Como é que está aí dentro de você? Você está lendo a palavra e está entendendo a palavra para obedecer? Você está lendo a palavra e está entendendo o que Deus está falando? Como é que está aí? Hein, irmão? Como é que está a nossa caminhada? Como é que está a sua vida? Será que nós temos prazer com esse homem aqui? Opa, agora eu entendi. Ele não entendia. Como é que ele vai ter prazer com uma coisa que ele não entende? Hein, irmão? Irmão, nós entendemos que Jesus é a fonte. Não tem outra fonte aonde você venha buscar. Não tem outra fonte que possa proporcionar alegria como a fonte de Cristo. Não tem, não existe. Quantas pessoas estão aí tendo conhecimento da verdadeira fonte, mas vão buscar em fontes rotas, fontes sujas, alegria passageira. Quantas pessoas estão aí não vivendo um mundo de ilusão, sabendo onde é que encontra a verdadeira fonte, que é Cristo, que traz paz, que traz gozo. Agora me diga uma coisa aqui, irmão. A Bíblia vai falar que imediatamente Filipe vai com aquele homem aquelas águas, e ele desce ali aquelas águas, cumprindo ali, entendendo, eu quero cumprir isso aqui, entendendo que coisa boa eu quero fazer. Irmão, quando eu conheci Jesus, quando eu aceitei Jesus, e eu vi os irmãos tomando a Santa Ceia, aquela ação ali, depois do culto eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu ia pegar lá o negócio, mas o disse que eu não podia. Por quê? Porque é preciso você se casar, é preciso você se batizar. Irmão, desde aquele dia era praticamente toda semana: pastor, eu quero batismo, pastor, eu quero me batizar, pastor, eu quero que... Não, agora eu entendo, eu não entendi não, mas agora eu entendo. Eu não quero mais aquela hortezinha lá, não. Eu quero me batizar, eu quero cumprir os mandamentos agora, porque eu entendo que é necessário para a minha vida. Você achava que eu gostava de usar uma aliança assim, irmão? Não gostava de usar aliança, não. Mas quando eu entendi a palavra, eu entendi que o homem tem que ser da sua mulher, não pode ter outra. Então, a partir daquele momento eu entendi a palavra mudou minha vida. Eu tenho prazer só na minha mulher. Você está entendendo? Você está entendendo isso aqui? Quando eu entendi a palavra, que não é mais para me mentir, quando eu entendi a palavra, eu criei nojo, irmão, daquilo que eu fazia. Eu fiquei com raiva do padre, porque depois da missa eu ia beber, eu ia para a festa, eu ia me prostituir, e o padre nunca me disse nada, que era pecado, que era errado. Mas quando eu ouvi na palavra, não era nem crente não, irmão, não tinha nem aceitado Jesus. Ouvindo a palavra já estava me libertando da bebida. Eu fui ainda, ouvindo a palavra, eu fui ainda para um lugar e não consegui beber, não consegui me prostituir, porque a palavra, ela tem poder. João capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Pela palavra. Você está entendendo? Aí a Bíblia fala que aquele homem, olha o versículo 39, ele é batizado ali nas águas. Aí a Bíblia fala que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe e não o vê mais no outro. Olha o que vai dizer, olha o que causa. Olha quando você lê essa palavra, olha o que causa no ser humano. E jubiloso continuou o seu canto. Irmão, quando a gente conhece a palavra, traz o que para nós? Alegria. Você está entendendo? Alegria. Aquele homem entendeu a palavra e saiu o quê? Jubiloso. Você sabe o que é alguém jubiloso?
olhasse para o céu com o sol escaldante, mas alguém rindo para o vento. Você já viu alguém assim? Aí você passa e o que é que esse cara está vendo? Meu Deus do céu, está ficando doido, A presença de Deus, o prazer de você obedecer a palavra, você entender a palavra traz gozo, irmão. Olha o que Jeremias ainda vai dizer. Vamos lá para poder encerrar. Jeremias capítulo 15, o versículo 16. Olha o que a palavra nos ensina e olha o que aconteceu com Jeremias. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria para o meu coração. Vocês atrás aí acharam aí? Acharam aí? Jeremias 15, 16. O que é que ele vai dizer? Quando achei as tuas palavras, eu comi ela. E ela trouxe o que para Jeremias? Gozo, alegria para o coração dele, para a vida dele. Você está entendendo isso, irmão? Hein? Você está entendendo isso? Quando tem que eu perguntar aos adolescentes, onde foi que a gente leu? Vocês estão entendendo o que a palavra, qual é o resultado? Quando eu entendo a palavra, qual é o resultado que ela traz para a minha vida? Alegria, gozo, paz na alma, o espírito. Ela traz um resultado maravilhoso. E agora eu volto para Marcos para a gente poder encerrar. A palavra ela é semeada em 3 tipos de terra. Aonde tem pedregulho, ela não vai ter raiz. Aonde tem espinho, os espinhos é o prazer do mundo, as coisas do mundo, sufoca a palavra, impedindo que aquela semente cresça e frutifique. Mas aí no finzinho, a palavra do Senhor vai nos revelar e vai nos dizer que a semente que foi semeada em uma terra boa, são os que ouvem a palavra. Aí, ó, Marcos capítulo 4, versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Aleluia, aleluia. Ouvem a palavra e a recebe e dão frutos, um a 30, outro a 60, outro a 100. E aí, você está recebendo a palavra, irmão? Não, mas eu estou recebendo e não tem mudança. Porque quando eu ouço, está aqui no versículo 1, quando eu ouço, ela traz para minha vida multiplicação de quê? De riqueza? Não. De bens materiais? Não. Quando eu ouço ela entra na minha vida, eu começo a frutificar. Você está entendendo? Aí vem dons, vem crescimento, aí é variação de língua, aí são frutos, sabe? E Gálatas vai dizer, é perdão, é amor, é tudo, benignidade, bondade. Aí você começa a frutificar, você começa a crescer e começa a ser edificado pela palavra. Amém, querido? Por isso, então, aqui há uma necessidade. Mateus capítulo 7, versículo 24. Um fez a sua casa na areia, o outro fez a casa na rocha. Desceu os rios, ventos e bateu com ímpeto na casa que estava na rocha, e não lhe aconteceu nada.
foi feita na areia, ela foi destruída. Assim é aquele que escuta as minhas palavras e as não pratica. Então, irmão, não adianta, irmão. Não adianta, irmão. As duas estavam de pé, as duas estavam lindas, mas teve um momento que só uma ficou de pé, que só uma resistiu os ataques, os ventos, as correntes. Só uma, por quê? Estava guardando a palavra. A sua vida estava na palavra. Está entendendo? Não aconteça o que acontecer, continue na palavra. Continue colocando a sua vida na palavra. Continue colocando a sua vida nas mãos de Jesus. Continue confiando nele. Continue olhando para ele. Continue depositando a sua fé nele. Nele. Porque o homem que coloca a sua vida na mão de outro homem, confia em outro homem, coloca a sua vida em coisas remotas, em coisas que não é segura, um dia cai. Um dia o vento bate, um dia a chuva chega, um dia o problema chega, um dia a doença chega, mas se tiver na rocha, se tiver na palavra, pode preparar o velório, pode avisar lá que já vai morrer, mas não morre desviado. Irmão, a gente estava ali, os doutores pesquisou, fez exame ali, o irmão Jorginho, ali no Tiguinho, irmão fez exame de tudo e não deu nada. O irmão secando. E quem estava com ele era o sobrinho dele. E o sobrinho dele disse: rapaz, levaram o tio daqui. E quando levaram, ele já chegou sem vida. Mas uma coisa chamou a atenção do sobrinho dele, que o irmão Jorginho morreu dentro aqui, com a Bíblia, abraçado com a Bíblia. Aquilo ali nunca saiu da mente dele, até hoje. Quando eu me encontro com ele, que é o filho do Tita, quando eu me encontro com ele, ei, André, como é que foi que o tio morreu? O pastor morreu abraçado com a Bíblia. Quando você entende a palavra, irmão, quando você está no velório de alguém, você entende que aquela pessoa morreu com Cristo e está melhor do que nós, e daqui a pouco a gente vai se encontrar com ela. Quando você entende, por isso que Paulo escreveu aos irmãos: irmãos, não sejam muito demais, mas alegrai-vos